Vou passar a palavra agora para Rogério Borba, do IBGE, que possui graduação em Informática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialização em Gerência e Desenvolvimento de Sistemas, mestrado em Engenharia de Computação, atualmente analista tecnologista do IBGE, atuando na gestão do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais da INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, com experiência na área de Ciência da Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: infraestrutura de dados espaciais, informação geográfica voluntariada e colaborativa, dados ligados e geosserviços. Obrigado, Pelosi. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Aproveitar aqui a oportunidade, eu fiz muitos slides, né? Vou ter que passar um pouquinho rápido aqui. Mas, como o Pelosi me apresentou, sou Rogério Borba, eu trabalho na gerência do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais da INDE, que eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, quem nunca conhece o tema. Tá? Aqui um breve sumário, fala de dados geoespaciais, dados para quê, do dado, até chegar lá aos próximos passos. Vamos passar rápido aqui. Bom, o que é dado geoespacial ou geoinformação? A maioria de vocês aqui já sabe, né? É aquele que tem uma componente espacial. Mas, mais importante, é trazer essa informação aqui. Ó. Mais de 80% dos dados de governo, eles são georreferenciáveis, né? De forma direta ou indireta. Então, a gente não pode esquecer disso. Né? E é usado numa variedade de contextos. Né? Bom, e aí eu pergunto, dado para quê? Certo? Bom, você pode responder para gestão pública eficiente, né? Apoiar as políticas públicas, né? Por exemplo. A questão da transparência e controle social. Né? Dados abertos, eles permitem, né, que as instituições sejam fiscalizadas, né, etc. A gente fala da questão da inovação, do empreendedorismo, né, da economia. Então, os dados abertos também, não só os dados abertos, como os dados de governo, de um modo geral, né, incentivam esse tipo de atuação. A questão da ciência e educação, né, a gente já falou bastante aqui de uma série de dados que foram gerados aqui. Então, geração de novos conhecimentos, apoio de pesquisas interdisciplinares, né? Gestão de riscos emergenciais, né? Monitorar desastres, né? Que a gente sempre passa, né? Esse último lá no Rio Grande do Sul, né? Que foi uma catástrofe enorme. Né? Integração e interoperabilidade também, que acaba, né? A questão de evitar duplicidade de esforços. Né? Bom, nas perspectivas de uma IDE, né? Para que a gente precisa de dados? Né? Dados para localizar onde, né? Onde está o quê? Dados para relacionar, né, conectar fenômenos no espaço, por exemplo, desmatamento versus uma fronteira agrícola. Né? Dados para prever simular cenários futuros, apoiar decisões estratégicas, evitar, na verdade, mitigar casos como o rompimento lá da barragem de Brumadinho, né, de Mariana. Inclusive, né, a questão da barragem de Brumadinho foi o maior acidente de trabalho, né, que aconteceu no país, né, um dos maiores acidentes também, né, em questões ambientais, tanto Brumadinho quanto Mariana. Né? Dados para entregar, né, para integrar, né, articular diferentes níveis, né, de setores, né, meio ambiente, saúde, educação, etc. Bom, um exemplo aqui, né, de dados para quê? Então, aqui a questão de soros, um exemplo aqui, né, de soros positivos aqui, né, de dengue. E aí, se a gente olhar ali para Roraima, né, por exemplo, a gente vê que só tem dengue do tipo 1 ali. Né? Então, na hora de eu mandar lá os insumos, o que eu mando lá para Roraima? Mando só do tipo 1. Né? E aqui um exemplo que a gente traz aqui do Rio de Janeiro, que no ano de 2025, sou do Rio de Janeiro, a gente teve, né, uma diminuição de mais de 90% dos casos de dengue. Né? Porque foram direcionadas equipes, né, para determinadas regiões no Rio de Janeiro, né, que foram treinadas. Isso aí, na verdade, foi uma integração, né, de todas as esferas. E isso aí traz como um grande retorno, né, na verdade, é o quê? É economia de recursos, né? De tempo. Pessoas que, em vez de estar indo para o hospital, está trabalhando, então está continuando gerando recursos na sociedade. É gente que, na verdade, não está sobrecarregando, né, a questão hospitalar. Então, tem uma série de benefícios que a gente, muitas vezes, nem percebe. Aqui um outro caso bem interessante sobre, né, dados para quê? Né, favelas e comunidades. A gente tem mais de 12 mil favelas e comunidades no Brasil. Né? E aqui eu peguei no extrato do Rio de Janeiro, e esse pedacinho aqui mais em verdinho, né, vocês podem reparar ali, é a cidade do Rio de Janeiro. E olha que interessante, mais de 14%, né, das favelas e comunidades estão no Rio de Janeiro. Né? E olha só, um dado importante que a gente pode tirar, né, a respeito desses dados para aqui. Né? Quase 50% da população, isso aqui é um retrato da Zona Sul lá do Rio de Janeiro,
que é a parte, né, mais rica da nossa cidade, e a gente vê que em torno de 50% da população tem nível superior, enquanto 1,3% da população que vive em favela tem nível superior. Então, isso aí dá indicativos para a gente aí da questão da educação, né? Um outro exemplo aqui também de dados para quê? Né? Aqui a questão de mapeamento de escolas, né, urbanas e rurais, né, lá no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente mapeia, quando a gente, né, espalha os dados, né, fica mais fácil aí você entender como é que essas relações e uma série de questões aí. Aqui também, né, na iniciativa privada, a gente vê um bocado de casos, né? Aqui é o Estadão, onde mais pega fogo no Brasil. Você mora em uma ilha de calor, né? Qual é o zonamento de sua rua, né, após tantas emendas? Né? Busque um novo mapa. Né? Entenda, né, como, né, o município, né, ele contribui para o agronegócio. Então, tem uma série de você pode estar efetivamente utilizando lá os dados. Né? Mas, né, do dado à ação. Né? O que é o dado? Né? O dado é o registro bruto, né, da realidade, pode ser um número, uma coordenada, e aí você pega essa coordenada e você fala, né, que está em WGS 84, que, na verdade, você está falando de uma aldeia indígena, então você está contextualizando aquele dado e está transformando em informação. Né? E ali você vê que, dentro daquela comunidade ali, por exemplo, a gente pode estar, por exemplo, pegando o número de habitantes, né, pessoas que têm... a comunidade ali, por exemplo, crianças, né, que estão em idade escolar, ou então adultos, né, idosos, e aí você pode cruzar com outros dados aí para tomar decisões do tipo, olha, eu preciso de mais escola, eu preciso de mais equipamentos de saúde. Então, com base no dado que você gera informação, que você gera conhecimento através da net, você toma ação, né, que é uma decisão fundamentada que vai gerar um impacto em algum lugar, em alguma região. Mas nem tudo são flores, né? Isso tudo é muito cercado de muitos desafios, né, problemas e barreiras. Né? Então, quando a gente vai para o contexto da informação, da geoinformação, a gente sabe, né, a gente já falou aqui do crescimento exponencial da geoinformação, novas necessidades, demandas, né, tempo e custo para integrar isso tudo, dificuldades de acesso. Eu trouxe a figura aqui, essa figura aqui é de 2010, né, da revista The Economist, que ele fala do dilúvio dos dados. Né? Então, uma coisa de 2010 já se falava do dilúvio dos dados. Né? E aí a gente literalmente se vê inundado, né, com tanto dado, a gente fica afogado aí com tanta informação e a gente precisa, na verdade, organizar isso tudo aí para que funcione direitinho. E a gente ainda tem outras questões relacionadas à geoinformação. Redundância descontrolada da informação, mais uma vez, diferentes formatos, padrões, sistemas de referência diferentes, escalas diferentes, obsolescência dos dados, multiplicidade de fontes heterogêneas, sabe? É tanta coisa que a gente precisa tratar quando a gente fala de geoinformação, sabe? Falta de acordo, falta de normas, metadados ausentes. Olha só, metadados é o coração da Índia, né, Rafael? Então, e aí a gente também tem as questões da barreira. Quem nunca passou por essa situação, né? Às vezes quer resolver um problema, uma situação, e aí precisa responder, né? O que tem disponível daquele dado que eu preciso? Como eu posso encontrar? Né? Com quem eu posso? Como eu posso acessar? Com quem eu trato? Né? Como essa informação foi produzida? A que época ela se refere? Né? Para que foi produzida? Então, tem uma série de questões aí que a gente precisa efetivamente responder. E aí, quem também nunca ficou nessa situação aqui, né? Como é que uma pessoa trata? Né? Um funcionário, por exemplo, ele visita, né, vários sites, ele faz contatos telefônicos, ele envia e-mail, ele explica suas necessidades, faz muitas perguntas, baixa arquivos, né, investiga por conta própria, né, muitas vezes, né, sem acesso lá direito lá ao recurso que ele precisa, por vezes, quando encontrado, está fora de normas e padrões e sem documentação. E aí, né, o que gera no funcionário ali, na pessoa ali, né, no usuário, né, uma busca desgastante, sem garantia, né, efetiva que aquele recurso é o mais adequado às necessidades do usuário. Muitas vezes desperdiçando tempo, né, e também dinheiro, né, financeiro também. Tá certo? E aí a gente percebe, né, que as IDEs é um instrumento de governança de geoinformação e de políticas públicas. Né? Por quê? Então, primeiro, a gente precisa definir o que é uma IDE. Não, o que é uma IDE? A IDE, na verdade, é uma coisa bem complexa, ela não é trivial, é uma iniciativa contínua, é um conjunto de políticas, né, mecanismos de controle, arranjos institucionais, que tem a finalidade de permitir o compartilhamento e o uso, né, dos dados de uma forma eficaz e eficiente, padronizando protocolos para isso. Então, essa figurinha aqui, que vocês estão vendo, ela resume muito bem o que é uma IDE. Eu tenho lá, né, os meus atores, né, as instituições que produzem os dados, eu tenho os agentes que, por exemplo, eles consomem os dados, tem os usuários que consomem os dados, e tudo através ali, né, dessas camadas de informações e desses metadados. Bom, e quais são os componentes de uma IDE?
a gente tem que falar, primeiro de tudo, sobre as pessoas, né? São os usuários, os provedores, as pessoas que trabalham em pesquisa e em desenvolvimento. A questão dos dados, propriamente dito, né? Os dados de referência, os dados temáticos. Estou vendo o Omar ali, há quantos anos ele trabalha com dados, né, de referência para a gente, né? A questão institucional é um componente também importantíssimo, a questão da política, essa questão das relações, da colaboração entre as instituições, né? A questão tecnológica, que é a parte que faz com que as coisas se materializem, tá certo? E, para isso tudo, eu preciso o quê? Das normas e padrões. Se eu não tiver normas e padrões, eu não consigo efetivamente interoperar. E aí você pode fazer, né, uma analogia, né, da infraestrutura, na verdade, desses componentes, com a infraestrutura, né? Armazenamento, rede, computação em nuvem, etc. E a governança de dados, as políticas, normas e processos, né? Então, a gente pode falar que a infraestrutura é a estrada e a governança, na verdade, é o código de trânsito, é a sinalização. Tá? E, é claro, a gente precisa de mecanismos de liderança, estratégia de controle para variar, né, orientar e monitorar. Isso é uma questão, inclusive, que afeta muita gente, né? Na questão tanto da gestão quanto do uso dos dados. Tá? E aqui é só uma linha do tempo também, quando a gente fala, né, diversos fatores que contribuíram, né, para a questão da governança da geoinformação, desde lá da EPING, do software livre, lá nos anos 2000, no início, passando pela ET-DGV, passando na verdade, pelo perfil MGB, depois pelo plano de ação da INDE, pela própria instituição da INDE, né, e assim vai seguindo. E a gente tem ali um em vermelho ali, que a gente dá um destaque, na verdade, que é um destaque negativo. Esse decreto aí, na verdade, ele acabou afetando muito a questão da governança, né, da geoinformação a nível nacional. Que esse decreto ele limita, né, extingue colegiados, e aí atingiu a Comissão Nacional de Cartografia, que, na verdade, era a instituição normatizadora e também ela era coordenadora da INDE, e a gente ficou meio aí a ver navios aí durante um período. Tá? E aí, falando um pouquinho da INDE, tá? Esse aqui é o site da INDE, né, inde.com.br. Por que uma INDE para o Brasil? Se você perguntar a qualquer pessoa que já está há alguns anos, sabe que, historicamente, a produção de dados espaciais sempre foi cara, morosa, né, levando a lacunas de cobertura na produção da geoinformação. Se eu perguntar para a Silvana, em termos de mapeamento temático na escala 1 para 25 mil, acho que não chega nem a 10%, né? 5%. Né? Para vocês verem o tamanho da dificuldade que é. Esforço e investimento, muitas vezes redundantes, né, devido ao desconhecimento de dados existentes ou de dados em produção. Né? Então, isso era um outro problema que a gente sempre teve. Conjunto de dados existentes, muitas vezes incompletos ou desatualizados, é um outro problema que a gente tinha. Conjunto de dados sem documentação. E, finalmente, falta de acordos entre os produtores de dados. Então, tem uma série de questões aí que a INDE ela tenta, de alguma forma, resolver. Então, o primeiro objetivo da INDE era o quê? Promover, né, o ordenamento o quê? Na geração, no armazenamento, no acesso, no compartilhamento e na administração dos dados espaciais. Certo? Promover a utilização de padrões e normas homologados pela CONCAR e, agora, mais recente, pela Comissão Nacional de Geoinformação, na produção de dados espaciais, né, por todos os órgãos públicos, de todas as esferas. Evitar a duplicidade de ações e desperdício de recursos, né? Então, através da divulgação da documentação, que são os metadados, né, desses dados. Então, o metadado ele é tão importante, mas ele é tão importante que você pode, inclusive, você deve, na verdade, cadastrar os metadados de produtos que vocês vão lançar daqui a 1 ano, 2 anos, sabe? Aquilo que está planejado. Então, você deve também cadastrar os metadados dessas informações. Sobre os gestores da INDE, né? Como é que hoje está funcionando a INDE? Bom, primeiro a gente tem o Ministério do Planejamento e Orçamento, através da Secretaria de Planejamento, a CEPLAN, que o objetivo dela é fortalecer a governança da geoinformação. Tá? Tem a Comissão Nacional de Geoinformação, que foi instituída agora, em 2025. Ela é presidida por essa Secretaria Nacional de Planejamento, a CEPLAN, tá certo? E tem o IBGE, que ele exerce a Secretaria Executiva da CONGEL, e também ele faz a gestão do DBDG, que é a parte que materializa a INDE no país. Tá? Bom, mais uma vez aqui, reforçando, né, a missão do MPO é fortalecer a governança da geoinformação e promover o uso estratégico dos dados geoespaciais. A CONGEL, né, ela é importante a gente falar, né, ela é uma comissão deliberativa, né, então as decisões que ela toma a gente tem que seguir, e com o objetivo, com finalidade de promover a governança da geoinformação. E ali no artigo 2 ali da CONGEL fala, né, estabelecer diretrizes e orientações para a governança da geoinformação. Monitorar e avaliar a implementação da governança da geoinformação. Promover articulação e cooperação entre os órgãos. Então, isso tudo está dentro, né, do chapéu da CONGEL. Aqui a composição da CONGEL.
tem 18 instituições hoje, né, que compõem a Congel, isso foi agora, recente. Foi em agosto, foi aprovado, né, na verdade, o regimento interno da Congel, e foram criados 3 comitês temáticos, né, para trabalhar. Então, um é para criar uma política nacional de geoinformação, normatização de cadastro territorial e mapeamento costeiro. Esses comitês agora, né, as pessoas estão começando a ser convocadas para participar, então, alguns de vocês aqui certamente, né, devem estar participando, ou serão convidados em algum momento, porque isso é de extrema importância aí para, né, a gente, principalmente essa política, esse primeiro aí, essa política nacional de informação, que a gente sabe que é muito frágil, né? A Congel, ela foi instituída por portaria, e assim como um decreto foi derrubado, imagina uma portaria que é mais, né, que é mais frágil. Falei que a Congel ela tem essa função normativa e coordenadora, né? Então estão aqui alguns padrões, né, CIRGAS, né, os padrões OGCs, a IDGV, padrões de metadados. Né? O IBGE, na verdade, ele faz a gestão do portal da INDE, faz a função de gestor do DBDG. Tá? Então, a parte física da INDE, a parte tecnológica daquele componente, na verdade, um componente da INDE, o IBGE trata, né, tem essa responsabilidade. Aqui, para quem nunca ouviu falar, o que é o DBDG? Essa estrutura aqui que vocês estão vendo aqui, né, ela simplifica, né, mas ela exemplifica exatamente o que é. Eu tenho ali o DBG, que ele funciona como hub e ele conecta todas as instituições que estão na INDE. Hoje nós temos 96 instituições públicas, né, na INDE. Dessas 96, 57 na esfera federal, 20 na estadual, municipal são 17 e 2 distrital. Tá? E a gente tem as modalidades de adesão, nó central, nó próprio, nó misto. Aqui, né, a questão de geosserviços que a gente publicou aqui, só considerando o WMS, eu tenho 27.000, WFS a gente tem 23.000, WCS 1.500, né, para acessar esse serviço. Em metadados, a gente tem mais de 65.000, mas ainda é muito pouco, parece que é muito, mas é muito pouco. Tá? Uma coisa que a gente faz recorrentemente na Índia são as capacitações. Então, a gente já treinou mais de 300 instituições, né, no país inteiro, mais de 1.300 pessoas já foram capacitadas, a gente tem um ambiente online para fazer essas capacitações. A gente promove eventos também do SBID, a cada 2 anos, tá? Então, a cada 2 anos, e a gente tem um e-mail institucional aí para questão de adesão, questão de suporte, a INDE, que é esse dbdg@inde.com.br. Bom, aqui, ó, essa aqui é a tela de metadados que a gente tem na INDE. A partir daqui, você rompe aquelas barreiras de acesso. Né? Qualquer informação que você precisa procurar, né, o nosso sonho é que todo mundo só precisasse entrar aqui e buscasse o que quisesse aqui. Então, ali embaixo ali estão os catálogos das instituições que compõem a INDE. Né? Então, tem os dados... Aqui está reunido os dados de todas as instituições que estão na INDE. Então, o que você procura aqui, né, são os dados de todas as instituições que estão na INDE. Aqui uma ferramenta de visualização, que você pode também visualizar os dados da INDE, né, lá no DBDG. A gente também tem, né, a forma de disponibilizar, né, os catálogos de serviços. Né? Então, a gente guarda aqui os URLs. Então, por exemplo, a nível nacional aqui, eu tenho os catálogos, né, da Agência Nacional de Águas, da Anatel, né, etc., WMS, são os vários tipos de serviços. Né? Então, a nível estadual também, então a gente mantém ali, tem um URL ali em verde ali, né, que é um catálogo de GET, então ele traz todos esses endereços, tá? Nível municipal. E aqui tem um componente, né, que foi desenvolvido totalmente usando IA para consumir esses serviços. Essa aqui ainda está em desenvolvimento, mas aqui, por exemplo, é um componente do QGIS, que a gente lista, né, todas as instituições que estão lá e seus respectivos serviços. Então, aqui, por exemplo, consumindo do ICMBio, né, um serviço, usando esse componente feito em IA. Aqui a questão de monitoramento. Então, por exemplo, se o site está no ar, quantas camadas de informação tem, né, quantos metadados associados, né, existem, se tem metadados, se não tem, se tem palavra-chave, tem uma série de coisas que a gente, né, gerencia. Aqui, por exemplo, se você quiser ver, né, como é que as instituições, por exemplo, aqui no caso do Sensipan, aqui, como é que ele modelou os dados dele, então você pode consumir, né, através de um serviço WFS, e aí você descobre, né, como é que ele foi modelado os dados. Né? Então, aqui está um exemplo, aqui, né, a estrutura do dado, né, como é que o Sensipan modelou, isso tudo de forma remota. Né? Então, isso aqui, de todo mundo que está na INDE, você pode acessar. Tá? Bom, conclusão, a INDE realmente ela trouxe mudanças culturais ao longo dos anos, né? E certamente trouxe economia de recursos humanos, técnicos e tempo. A INDE é uma iniciativa contínua. Eu estou aqui apresentando, aqui, acho que eu já falei, né, sobre isso algumas vezes, né, em outras oportunidades. Ela precisa de apoio real e não retórico do alto escalão de governo. Né? Isso é fundamental.
A gente tem muito aquele apoio, aquele retórico, não, é legal, bacana, mas né, na hora mesmo, vamos ver, para valer, a gente não tem não tem aquele apoio realmente que a gente precisa. A Indy, realmente, através dos seus padrões internacionais, garante a interoperabilidade. A capacitação, a gente percebeu que é um instrumento importante para o sucesso e sustentabilidade da Indy, né, também para a questão de colaboração, questão de padronização. Né. Ela estimula sempre a governança da geoinformação e está alinhada aos princípios de governo aberto e transparência. Tá. Aqui, né, um pseudo-acordo no TCU de 2023, e aí o que ele diz respeito sobre a Indy, né, que é um empreendimento estratégico que visa promover realmente a questão da interoperabilidade e acesso à informação geoespacial, otimizando decisões, planejamento e execução de políticas públicas. Né. Tá aí a importância dele aí. Então, os próximos passos, né, a gente precisa integrar a Indy com outras plataformas. Né. Está acabando já. A Indy ela precisa estar integrada com a infraestrutura nacional de dados, que é um arcabouço muito maior, um guarda-chuva muito maior, fazer com que mais instituições a nível federal, né, também, né, façam parte da Indy. Até hoje a gente sabe que tem órgão federal que não está na Indy. Essa integração também internacional, também, renovação tecnológica, novos padrões internacionais. Alguém até perguntou sobre as APIs OGCs. Né? A gente precisa estar utilizando algumas delas, algumas ainda estão em pesquisa e desenvolvimento, outras já estão, né, em uso. Renovação tecnológica, novas interfaces amigáveis, né? tanto da questão front-end quanto back-end, suportada por inteligência artificial, principalmente para atender os usuários não especialistas. Né? E alinhamento da Congel, né, na busca contínua da melhoria aí da governança e da geoinformação. Bom, era isso aí. Obrigado. Obrigado, Rogério.